Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto hoje é a respeito do novo pior time do mundo. Você que conhece futebol, acompanha futebol há muito tempo, deve saber que o Ibis levava esse nome, né? Do pior time do mundo, e o Ibis trabalha bastante com essa marca, né? De ser o pior time do mundo, devido àquela fase que a equipe ficou 55 jogos sem vencer, né? Pelo Campeonato Pernambucano entre os anos de 1980 e 1984. Desde então o Ibis usa isso como jogada de marketing e tudo mais. E quando o time ganha, né, o time que subiu para o Campeonato Pernambucano, disputou o Campeonato Pernambucano desse ano, conseguiu vitórias importantes, né, dizendo que estava em crise. Foi bem bacana o que o Ibis fez em relação a isso. Só que esse título de pior time do mundo ele caiu por terra, né? Porque o Atlético Mogi, time aqui de Mogi das Cruzes em São Paulo, ele agora é o novo time que leva o título de pior time do mundo. Por quê? Nesse sábado, o Atlético Mogi perdeu, né, pela quarta divisão do futebol paulista, né, a Bzinha, né? O pessoal diz aí que é a segunda divisão do Campeonato Paulista, mas é a quarta, né, a última divisão do futebol paulista, perdeu para o Mantiqueira por 6-0 jogando em casa. Esse resultado fez com que a equipe do Atlético de Mogi se tornasse a pior equipe do mundo, né? Entre aspas aí no caso, devido à sequência. Foram 56 jogos sem vitória, é isso mesmo. O Atlético de Mogi alcançou 56 jogos sem vitórias, batendo o recorde do Ibis, que era de 55, como eu já tinha dito no início do vídeo, lá na década de 80. Nesse período, galera, o Atlético de Mogi amargou 53 derrotas, né? Com essa derrota de ontem de 53, foram apenas 3 empates. E para você ter uma noção, o time fez apenas 24 gols nesse período desses 56 jogos sem vitórias e sofreu 221 gols. Tem noção disso? Olha a situação do Atlético Mogi. Aí você fica se perguntando como que o time chegou nessa situação, né? O Atlético Mogi, galera, foi um time fundado em 2004, não é um time muito velho, né? Foi 2004, cerca aí de 18 anos desde a sua fundação. E o principal objetivo do Atlético Mogi era revelar jogadores, era fazer jogadores para poder vender para o mundo do futebol, já que hoje a intenção não é conseguir torcedores, nem títulos, a intenção de muitos times aí do interior é gerar venda de jogadores e conseguir grana, né? Esse era o objetivo. Só que algumas coisas aconteceram, né? O que precisa ser um negócio promissor começou a ficar ruim porque faltou investimento, né? Faltou patrocinadores, né? O então presidente Paixão Júnior, que foi o que assumiu o comando como presidente do clube no seu surgimento, deixou o clube em 2017. E a partir dali o Atlético Mogi se perdeu totalmente, sem ajuda financeira nem da prefeitura e nem de patrocinadores, aí teve que começar a usar a molecada. Não tinha um processo seletivo de jogadores muito bom, e aí acabou que a equipe se perdeu nesse período, né? Para você ter uma noção, a equipe não vence um jogo há 5 anos. A última vitória do Atlético Mogi foi em 2017, no dia 17 de junho, jogando em casa, a equipe bateu o Real Cubatense por 1-0. De lá para cá, só foram derrotas e empates. E lembrando que a sequência era muito pior, né? Era de 33 derrotas seguidas. Até que numa rodada aí da fase de grupos da quarta divisão, a equipe ficou no 0-0 com o Guarulhos em casa e encerrou essa sequência de 33 derrotas seguidas, mas a sequência de ficar sem vencer não conseguiu. E são 56 jogos aí sem vitória, né? Galera, o que muita gente diz em relação a essa questão desse momento que o Atlético Mogi vive, né? Muita gente diz que a questão é técnica, né? Que são jogadores que vêm de, tipo assim, como vamos supor num catado, né? Literalmente, né? Muitos desses meninos às vezes são até bons de bola, mas eles têm que pagar às vezes para jogar no clube. Eles não têm estrutura para isso, né? Há uma matéria que foi divulgada no Diário, Diário de Mogi, né? Que é um site de Mogi, que diz que a estrutura é muito precária, né? Muitos problemas, né? Treino em campo abandonado, não tem uma comissão técnica fixa, a condição de vestiário é péssima, né? Falta o básico para os jogadores, né? Questão de alojamento muito ruim, falta de água. E o que acontece, galera? Até falta de água, para vocês verem a situação, né? Ou seja, não tem uma estrutura muito adequada, né?
O atual presidente do Atlético Mogi, eu confundo, viu, galera? A gente fala União Mogi, mas o União Mogi é da mesma side do Atlético Mogi. Só que o União Mogi seria o rival do Atlético Mogi. Aliás, esse rival, que é o União Mogi, ele meteu 2 goleadas pra cima do coisa. Foi uma de 7-0 e uma de 8-1. Pra você ver como é gigantesca a diferença, né? O atual presidente do clube é o Roberto Costa, né? Ele comanda o clube, que é muito criticado, né? Nessa matéria do site do Diário de Mogi, dizem pessoas que não quiseram se identificar que ele teria agredido o treinador, o Thiago Figueiredo, com um tapa no rosto, né? Dizem que houve toda essa polêmica e foi o melhor momento da equipe na segunda divisão do Paulista. Por que o melhor momento? O que acontece? Teve um certo momento que a equipe parou de tomar goleadas. Pra você ter uma noção, as goleadas que o time tomou, perdeu de 7-0, 8-0, 8-1, 9-0 e ontem é de 6-0. Teve um momento que o time jogou de igual para igual com 2 adversários. Venceu por 3-2 um jogo e perdeu por 3-2 um jogo e perdeu o outro por 2-1. No jogo que ficou 0-0 com o Guarulhos, há indícios que alguns jogadores não gostaram da postura do time e que o treinador ficou muito revoltado que não tinha água para oferecer para os jogadores e nesse momento, ao cobrar o presidente teria agredido ele, né? Isso é uma denúncia, parece que o caso foi até na polícia, né? Pelo que se entende. O que estranha um pouco é porque a revolta do time conseguiu um primeiro ponto. O único ponto do campeonato do Atlético Mogi é nesse jogo contra o Guarulhos, esse 0-0. E mesmo assim gerou muita polêmica, porque dizem que não gostaram. Há quem diga que jogadores estariam dispostos a entregar resultados, há manipulação de resultados, há quem diga que o presidente estaria envolvido nisso. Tudo denúncias partidos de matéria divulgada pelo Diário de Mogi, né? Pessoas que ligadas ao clube que não quiseram se identificar teriam denunciado esse esquema, né? Então não dá pra saber, galera. Essa é uma questão técnica apenas. O que fica claro que é verdade, porque teve jogo aí que o time do Atlético de Mogi teve que entrar com um jogador de linha no gol, porque não tinha quem escalar. A equipe vive fazendo treinamento de base, né? Base da equipe para poder colocar os jogadores, como eu falei. Tem menino que sai de São Paulo, sai de cidade para poder ter uma oportunidade no futebol. E não recebem nada por isso. O Atlético de Mogi não paga nada por isso. Simplesmente os caras vão lá, jogam bola e às vezes não recebem nada por isso. E fica nessa situação complicada, né? O Atlético de Mogi, nessa sequência de 56 jogos, e vai ter que levar essa fama do pior time do mundo. Qual que é a diferença em relação ao Atlético de Mogi e o Ibis? O Ibis soube usar bem essa questão do marketing. O marketing do Ibis é um marketing muito forte. Já o Atlético de Mogi não tem isso. Não tem condição de pagar nem os jogadores. Há quem diga que os jogadores têm que pagar para poder jogar no clube, o que seria um absurdo, né? E aí o presidente culpa a falta de estrutura, diz que falta uma preparação melhor, uma escolha de jogadores melhores, ou seja, uma situação muito delicada a situação do Atlético de Mogi. O que eu vejo é que se o time não se reestruturar, ele deve terminar. Lembrando que a última rodada aqui enfrenta o Flamengo de Guarulhos, lá em Guarulhos, né, na última rodada da segunda divisão, o time é um dos piores do campeonato, só não o pior porque o Ecos perdeu o ponto da justiça. E aí vai jogar esse último jogo, provavelmente aumentando essa sequência de jogos sem vitória, né? E a pergunta que fica, galera, se não tem patrocinadores, ninguém investe, até pelo motivo óbvio, né? Como tem a União Mogi, o investimento todo que tem de patrocinadores na cidade de futebol é pro União Mogi. E a prefeitura da cidade de Mogi diz que não vai ajudar o futebol e principalmente o Atlético de Mogi, que isso é um problema do Atlético de Mogi, né? Lembrando por que isso agrava muito e a gente pode dizer que o Atlético de Mogi é o pior time do mundo, literalmente. Porque o Ibis, lá na década de 80, 84, era um time que jogava só a primeira divisão do Pernambucano, né? Então ele pegava os principais times, Santa Cruz, Náutico, Sport. Não tinha descenso nessa época. Então o Ibis sempre ficava em último nos campeonatos pernambucanos, mas não caía. Já o Atlético de Mogi nunca saiu da quarta divisão do futebol paulista. Ele sempre disputou a quarta divisão. Então ele sempre pegou adversários inferiores ou iguais a ele. Mas nessa situação é bem complicado. Hoje não tem como negar que o Atlético Mogi é o pior time do mundo. E isso causa um certo incômodo, né, velho? Jogadores que vêm de longe para não receber nada. Às vezes tem que tirar do próprio bolso para poder jogar, para não ter uma condição, não ter água para beber. E dizem em reportagem que eles estão se negando a tirar foto, né? Tem fotógrafo no estádio devido a essa situação toda. Que às vezes o goleiro toma um gol, não quer que o cara da reportagem vai lá e tire foto do Globo Esporte e tudo mais, que é uma situação muito constrangedora. Vamos ver o que vai acontecer, mas o recorde está batido. O Atlético de Mogi assume o posto do Ibis como o pior time do mundo. Mas acho que o Ibis vai continuar levando essa
por tudo que faz em relação ao marketing. Um abraço e até a próxima, se inscreva no Mais 10.